Sexta, 5 de janeiro. Verso para memorizar. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 44 e 45. Estudo adicional. O livro dos Salmos inclui 150 salmos, agrupados em 5 livros. Primeiro, 1 a 41. Segundo, 42 a 72. Terceiro, 73 a 89. Quarto, 90 a 106. E quinto, 107 a 150. A divisão de 5 livros do Saltério é uma tradição judaica semelhante à divisão dos 5 livros do Pentateuco. O livro dos Salmos apresenta evidências de algumas coleções já existentes de salmos: as coleções coraitas, a coleção asafita, os cânticos de ascensão e os salmos de aleluia. O Salmo 72:20 dá testemunho de uma coleção menor dos salmos de Davi. Embora a maioria dos salmos esteja associada à época de Davi e ao início da monarquia, 10º século a.C., a coleção de salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes, monarquia dividida, exílio e período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo. Os escribas consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus, dirigidos por ele. A natureza divino-humana de Salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. No livro O Grande Conflito, Ellen White escreveu, abre aspas, as Escrituras Sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Os salmos são orações e hinos divino-humanos? Essa ideia ajuda a ver a proximidade que Deus quer ter com o seu povo? Deus está perto de nós? Algum salmo já falou ao seu coração? O texto trouxe esperança a você?